Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Transforma Negócios. O nosso propósito é facilitar estratégias que gerem riqueza para empreendedores e para a sociedade em geral. Então, se você empreende em qualquer área da sua vida e quer evoluir seu modelo de negócio, mas está em dúvida qual é o próximo passo, como eu posso fazer isso, por onde eu começo ou o que eu priorizo, você precisa de uma estratégia. E parabéns, você chegou num ótimo lugar. Vai ser um prazer para a gente poder ajudar você na sua jornada. E hoje quem está aqui comigo, Raul, meu sócio na Transforma Negócios. E a gente está aqui para falar da diferença do que é uma estratégia e o que é um planejamento estratégico. Antes de passar, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Transforma Negócios, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube e Spotify. Ou seja, por falta de canal, o conteúdo não chega. Só não estamos no TikTok. É isso aí. Daqui a pouco a gente imagina umas dancinhas pra fazer, vai ser horrível. Não, faz parte, né? Cada um com sua estratégia. É isso aí. Então bora lá. Raul, acho que todo mundo que é nosso cliente, quem acompanha um pouquinho a gente já te conhece, mas fala rapidinho de você aí, para quem está assistindo a gente pela primeira vez, quem é o Raul, depois eu falo de mim também. Raul, uma das minhas principais profissões foi celebrada ontem, que a gente grava aqui numa segunda-feira. Ontem foi Dia dos Pais, então sou pai do Otto, do Arthur, marido da Maria e sócio estrategista aqui na Transforma. Muito bom. E, de novo, né? Se é a sua primeira vez, eu sou o Bruno, sócio, estrategista também na Transforma Negócios. A gente tem o nosso terceiro sócio, o Bruno Sampaio. Ele não está aqui com a gente hoje, mas fica um abraço para ele. Depois eu quero saber se ele assistiu o vídeo que a gente gravou. Eu quero que ele comente aqui embaixo para provar. Não, brincadeira, o Bruno está aqui nos bastidores. Eu, da última vez, vocês viram, né? Quem checar o episódio 29 vai ver um comentário meu lá. Os 27. 27 episódio? 27. Nos minutos 3 e 27, vocês me citaram, eu fui lá, fiz o devido check-in. A gente sempre fala. Confirmei presença, exato. Bora lá, sem delongas. Então, obrigado para você que acompanha a gente. E hoje a gente está aqui para desmistificar, trazer alguns conceitos, falar da história, da estratégia, porque o próprio título aqui de hoje, né, eu acho que ele já deixa bem claro qual é o nosso intuito. É a diferença entre o que é uma estratégia e o que é um planejamento estratégico, né? Então, antes disso, Raulzinho, fala pra gente aí um pouquinho do conceito e da história do que é a estratégia. Depois eu complemento também com a minha vivência sobre isso no tema. Excelente. Aqui a gente tem que até dar os créditos desse tema ao professor Roger Martin. Quem quiser pesquisa. Inclusive tem um vídeo dele que fala Strategy Isn't Planning. Acho que é esse o título para vocês procurarem aí o termo em inglês, né? E ele dá insights muito ricos disso. Salvo engano, foi um grande... teve um papel-chave na Procter & Gamble, a P&G, em termos de estratégia, de expansão global. Enfim, vale a pena. E o que acontece? A gente primeiro tem que lembrar que estratégia faz parte da ciência da administração. E a administração, ela é uma criança. Se você pegar um matemático do século XVII e colocar numa faculdade de agora, eu acredito que uns 50% aqui, né, vamos falar assim, defecando uma verdade, defecando um fato. Se ele, provavelmente 50% do curso, ele vai estar atualizado, porque integral não mudou tanto assim, derivada, aquela coisa toda, tal. Talvez não desse século, mas uns 300 anos eu acho que está atualizado. Mas é a mesma coisa há muitos anos, né? São verdades absolutas institucionalizadas. Tem coisas há muito tempo. Hoje em dia, para alguém inventar uma coisa nova em matemática, paga um prêmio milionário pro cara. Quem que vai resolver esse problema que a gente não sabe resolver? Então, faz séculos. É diferente da medicina, né? Total. A medicina atualiza toda semana, todo dia. Medicina, se o cara se formou faz 20 anos e vai para a faculdade hoje, ele já está desatualizado. Exato. E a administração é uma criança enquanto ciência. Ela tem um pouco mais de 100 anos. E a administração é uma ciência humana. Ela vai mudando conforme os humanos vão. Então, uma coisa era lá, época industrial, Fayol, Taylor, todos esses teóricos da administração, lidando numa era, né, uma era industrializando, com um monte de pessoas passando fome, saindo de um trabalho, trabalhando 16 horas por dia, trabalhando dentro da fábrica, basicamente trabalhava e sobrevivia fora, enfim, aquele era um ambiente.
Então, a ciência da administração ela foi nascendo em torno disso. Na linha do tempo, ela foi evoluindo. As coisas vão evoluindo, as pessoas vão evoluindo ou mudando, mas as coisas acontecem de outra forma. E a administração vai tendo que adaptar. Ó, deixa eu pegar um exemplo aqui de você, né? Sobre a evolução. É sobre isso mesmo, né? Então, você citou aquela era ali atrás. Hoje, vamos pegar um recorte de hoje. É muito falado, graças a Deus, né, dentro da administração ou da estratégia, da importância das pessoas, esse pilar de cuidar das pessoas e as pessoas vão cuidar do resultado. Muito se diz, né, essas frases aí por aí no mercado. E legal, é uma verdade. Agora, você consegue imaginar, lá naquela revolução industrial, nos anos de 1920, 1930, por exemplo, quando a indústria estava começando a bombar em meio a guerras mundiais, por exemplo, né? E o setor automotivo crescendo, se desenvolvendo, o setor bélico. Você consegue imaginar naquela época alguém falando, poxa, precisamos cuidar das pessoas? Não era sobre isso, né? Tinha um outro caráter histórico e momentâneo e realmente, cara, não era o foco da situação. Ali tinha que produzir, trazer resultado, era um outro momento. Mas olha como tudo evoluiu. Assim como o consumo nosso, do ser humano, ele vai evoluindo, vai mudando, né? O Covid fez isso muito recentemente, mas isso transforma toda a forma de consumir e tudo ao redor também transforma. Então transforma a própria administração, transforma a estratégia e pessoas que até então, não que não tinha importância, mas o pilar de pessoas passa a ter uma importância muito maior na era de hoje, né? Então, olha, aqui é um exemplo que mostra essa diferença do contexto histórico, né? Para justificar essa palavra, a história da administração, a história da estratégia, como você estava falando, né? E até se você pega a Forbes, você pegar a lista das pessoas mais ricas do mundo 100 anos atrás, provavelmente a quantidade de engenheiro mecânico que teria lá era enorme. E agora, se você pegar a lista das pessoas mais ricas do mundo, vai ter uma quantidade de pessoas de tecnologia muito maior. Os investidores estão ali também, né? Sim. Mas empresários de que área? Pô, engenharia mecânica, que era baita know-how para desenvolver as coisas, depois conectar operário no mundo todo para fazer algo, e tecnologia que trabalha com menos pessoas em tese, mas o salário médio e a formação é menor. Então aqui eu poderia pegar uma pessoa sem formação e trazer para dentro. Aqui eu preciso de um cara, muitas vezes com graduação, com formação tecnológica, com outro tipo de capacitação. Limeira a gente vê, Limeira, a cidade que a gente vive aqui, ela vem aumentando a empresa de TI, por exemplo. Sim. O salário médio per capita é maior. É um exemplo, tá? Então é natural que a administração... Então, puxa, se antes eu tinha que administrar coisas, agora eu preciso administrar pessoas, porque essas pessoas estão fazendo programação, exemplo, né? Sim. E é uma vertente. Então, é natural que foi evoluindo na linha do tempo o conceito de administração e a estratégia antes, nos idos lá de 1970, para não vou pegar aqui não lá, não vou voltar tanto assim, né? Ou seja, então, Sun Tzu, né? Não vou começar com Sun Tzu, a arte da guerra, né? Vamos aqui, 1970, 60, toda a teoria da administração, estratégia corporativa, estava muito orientada a budget, a orçamento. E é interessante que se você pegar a teoria do budget, que foi feita, salvo engano, por McKinsey, ela era muito diferente a teoria do que foi praticado. Ó, e detalhe que se a gente remete a esses anos de 70, 80, como você está dizendo, a indústria ainda é muito forte. A indústria é muito forte. O movimento indústria, né? Então você tem Toyota despontando com seus processos, até processos mesmo, né? Então, muito do que se fala na administração, tá na faculdade, nos cursos técnicos, vem dessa época, desses idos de 1970, 80, né, com os processos, e ainda da Revolução Industrial. Né? Perfeito. E você vê, essa orientação ao budget, então, o que eu preciso em termos de uma corporação? Atender o budget. Então, cara, vamos traz para o português agora, budget. Orçamento. Boa, previsto e realizado, né? Eu preciso faturar 300 milhões, quero ter um lucro de 15%, lenha. Quais executivos que eu tenho que contratar? Quem que eu ponho fazendo cocô em qual cabeça para ter isso daqui funcionando e vamos embora. E tem que dar resultado, não deu resultado, acabou. Então, essa era a realidade técnica e esse conceito ele permanece até hoje.
Mas vejam, quando começou o movimento de globalização, diga. É que daí também vem muita coisa. Ó, o conceito da hierarquia, por exemplo, da organização hierárquica, as camadas, né, da alta direção, a gerência, a supervisão, coordenadores, qualquer nome que tenha, mas vem todo um conceito também de hierarquia. E acho que você usa uma palavra bem legal. Nessa época, né, que dá para a gente fazer esse recorte aí, o tecnicismo ele era muito forte, né? Também pelo conceito da indústria, mas veja, as competências técnicas eram muito importantes, né? Então, que escolas você passou, o que você trazia de bagagem, né? Então, essa é uma característica muito forte da época também, né? Verdade, até você pegar a inovação, o que era inovação? Era ter um setor de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Então, até uma curiosidade, o setor de P&D mais promissor, salvo engano, foi o Bell Labs, que era lá de Graham Bell, inventor telefone, dele montou a corporação depois. Quem fez a empresa dar certo foi o sogro dele, que entendia de gestão, porque ele era inventor, ou seja, o sogro que tornou aquilo lá numa empresa. E depois veio o Bell Labs, que foi um setor que saiu de lá, a fibra ótica, por exemplo. E o Bell Labs, por muito tempo, teve mais prêmio Nobel do que muito país. Do que a América do Sul inteira somada. E o Bell Labs foi uma fantástica potência de inovação, mas baseado no sistema P&D, né? Sim. Ou seja, eu tenho um monte de crânio trancado numa sala, exemplo, né? Uhum. E vamos embora. É isso aí. Então são interessantes as perspectivas, né? Quando a gente olha na linha do tempo. E com o movimento de globalização, quem que de fato faz estratégia? Aí entra na questão chave. Vejam, estratégia está relacionada a quem tem poder. Poder é governança, poder é capital. Então, num movimento de globalização, conforme a indústria brasileira foi decaindo e a gente foi, na verdade, virando mais uma sede de multinacional do que, de fato, tendo a cabeça e liderar o movimento industrializador, o que a gente foi aprendendo? O que normalmente ensina no MBA? Planejamento estratégico. Porque a estratégia já vem de fora, geralmente, da grande companhia. A estratégia veio de fora, porque quem faz a estratégia é quem manda. E quem manda tá lá fora, então quem tá aqui dentro, o que aprendeu a fazer? Planejamento estratégico. Aqui no Brasil você tem né, tinha pelo menos um monte de filiais. Exato. Assim o que eu preciso que esses executivos saibam fazer e, portanto, o MBA é baseado pros caras? Planejamento estratégico é o quê? Pega a estratégia e cascateie essa estratégia, ou seja, desdobre essa estratégia. Mas vem pronta. A estratégia vem pronta. E aí que é interessante porque... nesse momento, acho que assim, dizer que nesse recorte, então, desse espaço temporal, quando a gente diz que a estratégia vem pronta, dá para dizer que a grande diretriz era dada. Isso. Vá para cá, né? Vá para o norte. Fale como você vai fazer. Isso. Mas aqui está muito claro para onde você tem que ir, que resultado você tem que atender. Exato. Fale como você vai fazer. O que eu te dou de autonomia? Ou como você vai executar. Mas execute. Então, esse conceito é bem interessante. Quando a gente olha para isso e vê que o pequeno e médio empresa brasileira, qualquer do mundo, normalmente é empresa de dono. Não é uma filial de uma multinacional, não é uma sede. É empresa de dono. Mas uma pausa aí, né? Importante tomar um determinado cuidado aqui, que nós não estamos dizendo que não é mais feito dessa maneira, apesar de a gente estar se reportando, né, ou se remetendo a um espaço temporal de passado, né? E eu posso falar por experiência própria. Eu atuo ainda numa multinacional, além da Transforma Negócio, né? E sim, ainda vem diretrizes de fora, não, é para cá que a companhia vai, e aí todos os executivos precisam desdobrar tudo isso. Mas nesse caso, a gente está falando de uma grande corporação. Até aí tá certo o conceito. Exato. O conceito está correto. Então é importante deixar claro que a gente não está dizendo que essa forma como vem lá do passado até aqui está errado, não é isso. Não é isso. E tampouco dizer que ela não existe mais. Ela continua existindo. Exato. E ela é funcional para inúmeros casos, muitos casos. Né? Dá resultado, chega assim, nos valores que precisam e tá tudo certo. Aqui a gente só quer conceituar realmente a diferença do que é a estratégia para um planejamento estratégico e nesse momento aqui até dividir, cara, deixa a grande corporação fazendo dessa maneira, mas você que é pequeno e médio, trabalhando aqui em Limeira, a sua realidade é outra. Esse que é o ponto. Você pegar o pequeno e médio, a empresa de dono, que está lá o empreendedor, o sócio, você que é empreendedor, você tem lá o teu faturamento. Aqui na Transforma a gente normalmente tem um foco inicial até 60 milhões, mas porque 80% da média empresa
vai até 60 milhões. Se a gente ficar falando 300, pode te assustar que tem 50, achar que a gente é muito grande para você e não é essa a realidade. Então, assim, pro pequeno e pro médio, para que eu vou pegar ferramenta de planejamento estratégico, que é coisa do executivo, que tem uma estratégia definida, que quem manda de verdade fez a estratégia, e aí a gente pega uma série de frameworks, ferramentas, tal, de planejamento estratégico para aplicar na nossa realidade. Normalmente, quem vem nos ensinar essas ferramentas é quem? É quem também atende multinacional e que está correto, porque para cascatear a estratégia precisa disso tudo. E aí vamos pegar e levar para o médio empresa toda essa tecnologia da multinacional. Só que qual que é a perda do link? Planejamento. Só dá para eu planejar algo que eu defini. Depois que eu defini que eu vou para a Europa, eu planejo a viagem de ir para a Europa. Mas eu defini. Ir para a Europa é a estratégia. Planejar a viagem para a Europa é o planejamento da viagem. Então, pausa aí, vamos lá. Primeiro checkpoint, né? Bora. Aí o Raul, o outro Bruno que tá aqui do lado sabe, né? Eu sempre falo isso, né? Checkpoint, primeira pausa aí do processo. Se fosse resumir um pouquinho do que a gente falou até agora, para responder a questão que está no título desse episódio, definir a estratégia é eu posso falar que é definir uma grande diretriz? Para mim, é responder 3 grandes coisas, e aí a minha resposta está baseada em quem eu homenageei no começo do episódio, que é o Sir Roger Martin. Então, basicamente, uma estratégia é que jogo que eu vou jogar, como que eu vou ganhar e com quem que eu vou pro jogo. Uma boa estratégia responde essas 3 coisas. Você não teve que fazer Balance Scorecard. Você não teve que fazer análise SWOT. Você não teve que fazer matriz BCG. Você não teve que cumprir nenhuma siglinha. Balanço basicamente, patrimonial. Tudo isso é importante. Mas o que é vital? No começo, um empreendedor, um sócio de pequena e média empresa, ele não tem tempo para ficar percorrendo os 100 slides de PowerPoint que um planejamento estratégico normalmente vai dar. Com inúmeras análises, inúmeras perspectivas, que para um executivo que é de uma filial de uma multinacional é vital para ele. Porque ele precisa se cercar de toda a conjectura, porque a diretriz veio de fora. Eu preciso me cercar da conjectura local por inúmeros prismas para, primeiro, ter embasamento se eu tiver que criticar a diretriz que foi dada de fora. Consigo ou não consigo fazer. Segundo, conseguir ter embasamento para cascatear para a realidade local dele tudo aquilo tem que ser feito. Olha o grau de análise que isso daí dá. Mas calma, eu sou dono. O dono, ele manda, ele executa, ele pinta, subia, chupa cana, lança, ou seja, faz tudo. Então a gente precisa ser simples, tem que estar em uma página o negócio. Não dá para ficar fugindo muito. E a gente aqui vem conceituando cada vez mais como que é uma estratégia para um negócio e como que é uma estratégia para vários. Mas daí são próximos passos da nossa conversa. Mas é por isso que a estratégia em si, ela é diferente de planejamento. E se eu pego um planejamento estratégico que normalmente uma grande empresa faz, eu primeiro não estou sendo simples e assertivo na minha estratégia, que era o que eu de fato deveria estar fazendo. E eu fazendo bem essa etapa, eu posso planejar ela de uma forma também mais simples, objetiva, direta, porque eu não tenho que me cercar de todas as variáveis que um executivo de multinacional precisa. Então dá para a gente jogar mais simples, dá para fazer em 1, 2 folhas o negócio. Né? Eu faço 2 links com isso que você está falando. O primeiro link, quem é nosso cliente já conhece, está lá nos nossos mapas estratégicos, é uma frase de Arthur Ashe, que é um atleta americano, salvo engano, tenho quase certeza, americano, isso, né? Começa onde você está, usa o que você tem e faz o que você pode. Então é sobre isso. Para você que é o pequeno, o médio empresário, né? Usa o que você tem na mão, começa simples, mas, como o Raul disse aqui agora há pouco, né? Define essas 3 questões. Que jogo eu quero jogar, como eu vou ganhar e que time eu vou usar. Já é um baita de um começo, né? Apesar de a gente também aqui não pode subestimar. São 3 questões que não são simples de serem respondidas. Não são triviais. Né? Mas esse é o primeiro link. E o segundo link é indo adiante já nas questões aqui que a gente queria tratar com o pessoal hoje, né? Então vamos para o mundo de hoje, pegando o cara que está ali, o pequeno, o médio empresário. Quais são os pilares importantes hoje
para o cara tentar responder essas 3 perguntas e começar a fuçar todo aquele campo e achar as respostas de que jogo ele quer jogar, por onde ele pode começar e etc. Excelente. Eu vejo que vale a pena até dividir. Quando a gente fala pequeno e médio empresário, fica muito misturado e a gente tem tecnologia hoje para tratar de forma distinta. No momento atual da Transforma, o mais didático que nós temos é para o pequeno. E o que é pequeno aqui para a gente? Critério BNDES, pequeno empresário quem fatura até 3 milhões e 600 ano. Então a gente está tratando quem fatura até 3 milhões e 600 anos. Então, quando eu falo de estratégia para esse cara, se ele falar que jogo que eu quero jogar, como que eu vou ganhar, que time que eu vou para campo, puxa, são perguntas chaves que ele vai responder no contexto dele. Mas para esse cara, no primeiro momento, ele precisa validar se o negócio dele, de fato, gera valor para alguém, se a conta fecha, se ele tem competência para fazer e se o contexto está favorável ou não. Se ele conseguir responder essas 4 grandes coisas, ele tem baldrame, ele conseguiu fincar a estaca para erguer as colunas da corporação, da empresa. Isso que eu estou falando tem muita referência, inclusive, com metodologia ágil de startup, que começa lá com a validação, com a ideação, com o tal do fit, os encaixes, se aquilo que eu faço de fato gerou valor para alguém. Se você fizer bem, se o pequeno empresário fizer bem essa etapa, as demais etapas elas ficam menos desafiadoras. Viver é desafiador, não tem promessa aqui para ninguém. Porém, se você tem algo de valor, o resto se azeita. Se você não tem algo de valor, você vai ficar dando murro em ponta de faca e as coisas vão ser mais difíceis nos próximos passos. Isso é para quem está começando principalmente. É claro que é aplicável para todos, inclusive. Aplicável para todos. Inclusive é uma parte da nossa metodologia, né? A gente identifica proposta de valor, quem que é o público-alvo, né? Em que mercado você está inserido, enfim, todo o seu posicionamento estratégico ali. Até para conseguir responder essas perguntas, que jogo eu quero jogar, com que time você vai para campo. Então isso está bastante dentro da nossa própria metodologia. Mas eu embalaria tudo isso dentro da palavra testar. É isso? Faz sentido? O testar é uma competência-chave em todo esse processo. Acho que uma das principais competências do empreendedor é o testar. Por quê? Vamos lá. Se o negócio está nascendo, né? Ou você teve uma ideia, por exemplo. Ou se ele está pequeno. Isso. Aquilo realmente gera um valor grande para um determinado público, ao ponto de ele comprar e continuar comprando de você, de tal forma que você consiga ver uma previsibilidade, ou pelo menos ter um olhar adiante de crescimento do modelo, por exemplo, né? Por quê? Vamos falar de uma outra forma tudo isso, né? Criei algo legal, mas que não gera valor para ninguém e ninguém quer comprar. Só que eu não testei nada disso antes, aí eu fui lá, investi uma baita de uma grana, aluguei um prédio, fiz uma sede gigante, gastei uma baita de uma bala, e aí aquele produto, quando eu vou para o mercado, ele é um produto de baixo valor ou por um público que é muito segmentado, é difícil, e aí a vida do empreendedor fica tão difícil, ele não consegue vender, pegar atração, né? E aí muitas vezes o cara até se culpa, né? Poxa, eu não sei empreender, eu não sou um bom empreendedor. E não é sobre isso. E até aqui, eu não sei se a gente já falou disso, e pode ser uma hipótese que está me vindo agora, talvez seja a criatividade minha aqui no meio do episódio, mas vamos lá. Pro pequeno, vamos lá, você é um pequeno, 3 milhões e 600 anos. Se você parar para pensar, para a grande maioria dos brasileiros, se você é um empreendedor, dono do negócio que fatura 300 mil mês, dá para você viver muito bem. Com certeza. Muito bem. Dá para você fazer, você já vai estar no 1%, se você tiver lucro. Por isso que gerar valor, fechar a conta, Exato. ter lucro. Não estou falando Exato. você camelando e se endividando para manter um negócio pequeno. Mas vamos lá. Partindo do pressuposto que você tem um negócio pequeno, você gosta dele, você poderia crescer e falar, puxa, quero ser uma média empresa, quero tracionar, quero crescer. Você poderia falar, quero crescer. Mas você poderia falar, cara, eu quero ser cada vez melhor naquilo que eu faço. Eu quero uma estratégia, chama de perfectibilidade. Eu não quero de escalabilidade, eu quero de perfectibilidade. Porque vender o negócio é uma realidade mais distante para o pequeno.
O mercado de compra e venda de empresa, vulgo M&A, nome bonito, não é bem disseminado. Está começando, mas não é bem disseminado. Nos Estados Unidos tem corretor de imóvel, de negócio, você já transaciona. Mas pequeno negócio não necessariamente. Então, se você não quer fechar, não quer falir, você vai crescer ou fazer a perfectibilidade. Independente do caminho, se você quer crescer ou se aperfeiçoar, você vai precisar inovar. Então, você conhecendo o valor que você gera e tendo a capacidade de testar, você vai conseguir fazer os dois caminhos, mesmo que você não queira ter a dor de cabeça do crescimento, você acredita que não é para você, e se você quiser se aperfeiçoar, está cada vez melhor, não quero ter muito funcionário, aqui eu já estou aplicando, estou multiplicando patrimônio, estou crescendo outras coisas, manter meu negócio vaca leiteira, vou alimentando outras. Não tem certo e errado. A questão é você saber onde você está e se dá para jogar e ganhar o jogo do jeito que você está querendo ganhar ou não. Dentro da perfectibilidade que você disse, então a gente fecha um parênteses aqui, ou fecha um primeiro bloquinho, que é o de testar. Então aqui esse é um dos grandes pilares da estratégia para o pequeno e para o médio empresário. Seja para aquele que está começando, ou até para aquele que já está rodando aí com uma boa quilometragem na estrada do empreendedorismo. Otimizar, então, dá para dizer que é o segundo bloco importante da estratégia de quem está no jogo? Do Exato. Pequeno e do médio? Do pequeno e do médio, o otimizar ele entra. Porque, vamos lá, qual que é a diferença, né? O testar é tudo aquilo que eu ainda não sei. Se eu não sei fazer, eu tenho que testar. Exemplo, então, um novo produto, um novo canal de vendas. Tem gente que acha, poxa, eu vendo pra caramba no balcão. Então eu vou pro digital e acha que vai sair bombando. Às vezes você atirou pro alto, acertou o passarinho, deu certo. Exato. Mas nem sempre é assim, né? Então, quando a gente está falando aqui do testar, é testar um novo produto. Ir para um outro canal de vendas, testar. Testar um novo público, um público diferente. De repente você vende para segmento A, você quer ir para o segmento B, testar. Né? Então, o teste ele está ligado a todas as áreas praticamente do negócio. A tudo. Né? E o que é testar? Veja, tanto testar quanto otimizar, tudo é executar. Tudo é ação. Tudo é iniciativa. Tudo é to do. Quem vai fazer, quando vai fazer. A questão é com qual mentalidade eu faço. Se eu vou otimizar, eu já sei fazer isso. Eu já sei fazer meu produto, já sei fazer a linha, meu prazo de entrega está em 7 dias, eu preciso ir para 6. É um exemplo. Você sabe fazer isso? Puxa, eu já sei fazer, é uma questão de ir para cima. Já fiz outros casos, já deu certo. É uma questão de ir lá pegar e fazer. Mas calma. Aqui eu vendo para distribuidor, eu queria vender para eletricista. Você já fez isso? Não, nunca fiz. Se você nunca fez, eu não posso já montar um plano de ação contando com o fato que vai dar certo. Eu preciso... O que é mais inteligente fazer? Você quer pagar caro ou barato para aprender? Eu prefiro pagar barato. Então é melhor eu listar ações que me tomem o mínimo de recurso e tempo, porque eu preciso contar com o aprendizado no caminho. Então a minha meta está mais ligada a esforço, a avançar e a aprender do que ao resultado. Então se eu não sei vender via palestra, se eu nunca palestrei e eu quero faturar com palestras, ótimo. Você vai aprender. Quanto menos tempo você gastar e menos dinheiro você gastar para aprender, melhor. Então, como que você pode testar isso? Sim. Agora, eu já palestro pra caramba. 10 vezes no mês eu já palestro. Quero aumentar para 12. Isso é otimizar, isso é uma meta. Perfeito. Né? Então, muda. Tudo vira execução. Tudo vira ação. Mas muda a mentalidade com que a gente planeja, com que a gente faz. E a expectativa é a mãe da frustração, né? Se você basear muita expectativa naquilo que você não sabe fazer, o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Se você se frustrar, talvez você se feche para melhoria. Se fechando para melhoria, e a inovação que você precisa, a tal da ambidestria, tal dos tempos modernos, realidade líquida, enfim, vai longe. Aí, boa. Primeira e segunda caixinha, então, que são importantes dentro de uma estratégia para um pequeno e para o médio. Testar, otimizar. Vamos para a terceira caixinha, eu já dei um spoiler dela agora há pouco, né? Então, antigamente, na era industrial, o negócio era resultado financeiro, diminuir os custos, aumentar o lucro, vender ao melhor preço possível, melhorar todo o processo industrial, daí vem o Toyota com toda a linha de produção e assim por diante. Então, não se falava de pessoas como nós falamos hoje. E aqui é a terceira caixinha. Detalhe que essa aqui não é uma ordem hierárquica de importância, né? Não é isso, mas é uma caixa que hoje
sem dúvida nenhuma, eu não tenho o menor medo de estar falando algo errado aqui, é que não dá para empreender se você não conhece sobre pessoas. Se você não entende sobre isso, se você não estuda sobre isso, se você não se aprimora e se desenvolve em pessoas. Hoje não dá para estar no mercado, né? Inclusive tem uma das frases, mais uma das frases que a gente usa, né? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? Então, pessoas é uma terceira grande caixinha, que graças a Deus a gente fala mais hoje e não se falava tanto antigamente, né? Então, fala um pouquinho aí, Raul, pra gente. Aqui em pessoas, tem o pilar, ele tá aí, e tem uma forma diferente do pequeno olhar e do médio olhar. Veja, tudo que é aplicável ao pequeno é também aplicável ao médio. Mas nem tudo que é aplicável ao médio é necessário ao pequeno. Tudo depende. Tudo depende. Então, veja, o pequeno, o principal lance é ter pessoa certa nas posições chaves. Mesmo que seja, poxa, eu estou vendendo, tem que ter alguém para entregar. Às vezes esse é o básico da história. Que se todo negócio tem que entregar e vender, você consegue fazer os dois? Não. Então quem que faz um, quem que faz o outro? Perfeito. Talvez esse já seja o basilar, o básico aí da história de pessoa certa em posição chave. Beleza, mas a gente está falando aqui só do entregar e vender. Agora tem que se fazer um parênteses importante. Cada modelo de negócio Vai ter ele exige alguma competência chave que é fundamental para aquele negócio, né? Então, por exemplo, se você quer entrar num e-commerce e etc., a competência de marketing digital, por exemplo, ela pode ser fundamental para você. Diferente se você for um escritório de um advogado, né? Talvez o marketing digital não seja tão importante quanto para aquele outro modelo. Então são exemplos aqui bem hipotéticos, mas para dizer que cada modelo de negócio tem uma competência chave ou algumas, né? E é importante conhecer quais são elas. Total. E para que você tenha a pessoa certa naquela posição chave. Ah, quero montar uma startup para montar um serviço de assinatura, assim, assim, assim. Você sabe programar? Você tem Não, não tem. Então quem que é seu sócio? Ah, não. Então calma. Por isso que talvez o princípio fundamental de qualquer empreendedor, e aí a mentalidade empreendedora mesmo, é começar onde você está. Quanto mais autoconhecimento você tiver, menos aprendizado você vai ter que passar para a vida te mostrar que, na verdade, você está aqui. Você não é tudo isso que você acha que você é. Você está aqui. Quanto mais você focar naquilo que você faz muito bem, complementar aquilo que você precisa, melhor. Então, por exemplo, com um pequeno, quanto mais ele tiver, puxa, eu tenho minha estratégia clara, eu tenho minha visão clara. E aqui um parênteses, tá? Visão, dentro aqui da Transforma, a gente trabalha com um conceito principalmente ancorado no Jim Collins. Então, Jim Collins, quem quiser pesquisar aí, puxa, ele acompanha estatisticamente 100 anos de dados das maiores empresas americanas, tem todo um tratado sobre isso. E visão, para ele, é um conjunto de algumas coisas. Valores, como eu faço o que eu faço, propósito, por que eu faço o que eu faço, e um grande objetivo audacioso e arriscado. Que é onde eu quero chegar. Exato. Isso distingue um pouco do que é visão para ISO 9000, por exemplo, missão, valores, porque missão veio lá do trabalho do Jim Collins e ele foi ficando meio irritado com os termos baunilha que começaram a colocar em missão só para atender documento de qualidade. Daí ele falou, deixa eu mudar o nome aqui de missão para grande, objetivo, audacioso e arriscado. Quero ver alguém colocar uma frasezinha sem graça, baunilha aqui embaixo. Então, por isso que ele mudou. Então, valores permaneceu. O missão virou esse grande objetivo audacioso e arriscado. Foi se agregado propósito, porque viram o propósito, por que faz o que faz, como uma grande liga entre as pessoas que estão lá. E a essas três coisas ele deu o nome de visão. Então, visão deixa de ser uma frase. Então, veja, depende da metodologia que você vai usar. Na Transforma, usamos essa. Então, se minha estratégia virou uma visão, eis aí o principal papel, seja do pequeno, do médio, mas do empreendedor. Conquistar o compromisso das pessoas com aquilo e ter pessoa certa no lugar-chave. Quando a gente entra na média empresa, normalmente já temos mais pessoas. Aí a gente já tem que começar a olhar para a cultura, já tem que começar a olhar para as tensões. Normalmente, as empresas, quando a gente chega, está numa tensão emocional. Conflitos, cargas negativas, desalinhamento. E para a gente poder avançar em qualquer estratégia,
seja ela mais orientada à otimização, a teste ou um misto das duas, para ter resultado, a gente precisa de uma atenção criativa. Então, isso envolve olhar para comportamento, para estilo de liderança, para cultura, tem uma série de questões aqui envolvidas que, às vezes, no ambiente da pequena, ele catalisa mais rápido porque é o dono com as pessoas lá e resolve. Na média, já começa a ter camada de gestão, já começa a ter mais níveis entre o dono e as pessoas e faz-se necessário olhar de forma mais apreciativa para isso. Porque senão volta naquela, né? A cultura vai devorar a estratégia no café da manhã. A gente poderia passar... Aliás, já fizemos ali 1 ou 2 episódios inteiros falando sobre pessoas, né? Sobre cultura, sobre gestão e liderança, só na parte de pessoas. Então, quem quiser, já fica o convite para voltar alguns episódios aí e ver mais sobre isso. Aqui, o fato é que essa é uma terceira grande caixa importante para ser olhada na estratégia da pequena e da média empresa. E, por fim, a última, porque é legal você saber testar, é legal você otimizar o seu processo. Que bacana que você olha para as pessoas e tem um baita negócio aqui, respeitoso, um ambiente de segurança psicológica, mas seu negócio não dá resultado. Essa é a quarta grande caixinha. Então fala de resultado aí que depois eu dou as minhas percepções sobre essa. Resultado também. Para um pequeno, quanto menos custo tiver o controle, melhor. Então, puxa, quanto mais focado ele começar naquilo que ele de fato consegue medir e gerenciar, seja numa folha de papel, seja num papel de pão, e por aí vai avançando, ele vai refinando os controles dele a partir das necessidades reais dele de otimização ou de teste, melhor. Porque o grande lance para o pequeno é, você gera caixa, você fatura, o faturamento aumentando ou está diminuindo? Você gera caixa? Se responder essas duas grandes, eu sempre brinco que teoria dos processos, eu posso controlar de 2 jeitos. Eu posso ser o cara que quer ir no chiqueiro e chipar todos os porcos para saber onde eles estão, para via satélite saber a temperatura corporal dos porcos, saber o grau de umidade da lama, se precisa melhorar, se não precisa, por aí vai. Ou eu posso ser o cara que simplesmente vai lá e monta uma cerca em volta dos porcos e subentendo que o porco está lá, e se um porco fugir, eu sei que está embutido no custo da minha falta de controle, eu vou lá e compro outro porco e resolvido está. Resumindo, cercar o porco. Pequeno empresário tem que cercar o porco. Então, assim, a partir do momento que você cerca o porco, que é o quê? Dinheiro tá entrando e dinheiro tá ficando. Faturei, gerei caixa. Isso é cercar o porco. Depois você vai ajustando. Eu quero saber, além disso, o lucro líquido, quero saber margem. Você vai ajustando no miolo. Mas se você começa onde você tá, usa o que você tem, foi o que você pode, anota a venda e olha saldo bancário. Depois você vai construir em torno disso. Mas empresa que não dá resultado, o negócio não está saudável. Aqui também tem um ponto importante. A gente está falando você está falando agora para o pequeno, para quem está começando, começa onde você está, tudo isso, legal. Mas eu acho que é muito importante deixar claro que o que sobra não é seu resultado. Não é o resultado do seu bolso, né? Exato. Então, assim, tem que... Claro, mas aí são os próximos passos de quem é o pequenininho. Aí é evoluir um pouquinho, né? Montar a previsibilidade. Quanto eu vou gastar daqui 2 ou 3 meses? Quanto que é o meu orçamento mensal? Exato. Qual que é a previsão, a previsibilidade de receita que vai entrar? Aí subtrair uma série de despesas, gastos fixos, etc e tal, para você entender qual que é o lucro líquido e depois o seu resultado. E o quanto fica no bolso da empresa e o quanto pode ir para o meu bolso. Isso. Porque o destino de todo lucro é distribui e ou reinveste. Mas da minha ótica, para mim, é muito importante deixar essa mensagem clara, porque ainda é o que a gente encontra em muitos casos, né? Esse mês sobrou 10 mil é meu lucro. E não necessariamente, não deve ser assim, pelo contrário. Claro, respeitando muito o momento de cada um. Começa onde você está e etc, etc, etc. Faz o que você pode. Exato. Mas tenha claro que não é o que sobrou, não é o seu lucro, não é o seu resultado. E é na média empresa que normalmente esse tipo de coisa vai ficando mais clara por pura necessidade. Exato. Porque quando a empresa já sobe de 3 milhões e 600 anos de faturamento, já vai... Isso quer dizer também que ela provavelmente já está saindo simples, já está tendo que ir para um lucro presumido, ou para um lucro real, ou seja, então ela está indo para uma configuração que não tem muito jeito. Perfeito. Porque muitas vezes o empreendedor quer economizar no imposto e isso sacrifica crescimento. O lucro, né? Exato, porque daí a gente fica com o pensamento da pequenez. Cara, se a gente gerar valor de fato,
a gente consegue ter margem para superar uma diferença de simples para presumido. Se eu não gerar valor e estiver lá no Oceano Vermelho, aí é mais difícil. Aí cada caso é um caso. Não estou falando para ninguém aqui já sai do simples presumido e lasque-se o resultado. Sim. Mas quando a gente olha para isso, é diferente. E quando a gente vai para um lucro presumido e real, a gente precisa contabilizar as coisas de uma forma mais criteriosa que no simples. Então é inevitável para o médio, além do resultado, ele começar a olhar o patrimônio. O patrimônio. E a partir do momento que você entende a mágica que é ter resultado e distribuir lucro, e com isso ver o seu patrimônio na pessoa física multiplicar, e do outro lado você pegar a outra parte, reinvestir na empresa e ter noção que reinvestimento bom é aquele que gera retorno, e você vê o patrimônio da tua empresa multiplicar, é nesse momento que você entra num ciclo de prosperidade de fato, que a tua estratégia vai de fato potencializar seu resultado. Porque entrou um ciclo virtuoso que multiplica o patrimônio seu quanto o patrimônio da pessoa jurídica. Mas isso não é mágica. Não é magia, é tecnologia. É competência, né? E daí a feiticeira falava, não falava? Para vender algumas coisas. Então, mas isso não é mágica, né? É competência. Então a gente, inclusive, fala disso, né? A vida do empreendedor, ele passa por algumas etapas. Então a gente falou aqui de quem está no começo, a etapa de testar, identificar, criar, uma série de coisas assim. E quando o cara vai para o crescimento, realmente, é o que você disse, é inevitável que ele conheça em mais detalhes o próprio negócio dele. Então, competências no âmbito financeiro são fundamentais. E não só na empresa, né? Se o cara não tem uma boa gestão financeira na vida, a pessoa física dele, isso tudo começa a se misturar às vezes, né? CNPJ com CPF, e isso causa um ciclo que não é virtuoso. É o contrário, né? E aí você tem uma depreciação de patrimônios, tem uma série de problemas, né? Então, não é magia, é competência. E aqui veja, né? Se a gente passa a ter, então, uma estratégia clara, isso vira uma visão que vai nortear um monte de atividades. Essa visão já me deixa melhor norteado. Nossa, o que deveria ser verdade para as pessoas da minha organização participarem ativamente dessa transformação? Tem uma série de desafios. O que a gente não sabe ainda que a gente gostaria de passar a aprender e fazer? Então, puxa, eu vou testar. O que eu já sei fazer e que para ter os melhores resultados eu preciso otimizar? E depois, como que eu olho tudo isso do ponto de vista resultado, mantendo saudável a pessoa jurídica e a pessoa física? Então, com esses 4 grandes pilares, eu entendo que a execução dentro de uma empresa ela vai ficando mais fluida. Ela vai ficando mais azeitada. E isso vai permitindo a corporação como um todo agir como um organismo de aprendizado, evolução, otimização e resultado. O que é muito bonito falar na teoria. E na prática é um exercício ali de dor, de ganho. Ou seja, não é trivial. Não é trivial. E é por isso que é importante saber até os caminhos que cada empreendedor tem, que cada negócio tem, que cada um vai ter um objetivo de vida. Alguém que está no negócio já está com 60 anos e não tem sucessor, vai ter uma perspectiva diferente de alguém com 25 que esteja lá com o negócio, de alguém que é primeira geração, está querendo passar o bastão para a segunda. Mas a estratégia é a grande linguagem comum que pode unir as inúmeras perspectivas, facilitar demais o que é chamado de governança, né? Que é como eu governo esse trem aqui, e que não raro, a gente não executa e olha um planejamento estratégico e fala, isso daqui é muito complicado para o meu negócio. E aí você perdeu a cereja do bolo, que era a estratégia, que é o que de fato pode dar liga e coesão em toda a sua corporação e que é, na nossa leitura, a principal função de um líder. Você vê, né? E não à toa, quando eu abro os nossos episódios, quem já assistiu os outros vai poder ver isso, assim como eu abri esse, né? Então eu faço uma pergunta, se você é um empreendedor, quer evoluir o teu modelo de negócio, mas você não sabe por onde começar ou qual pode ser o seu próximo passo, etc., é sobre isso, é sobre estratégia. Então, se você está se sentindo tão perdido mesmo,
Agora eu já estou entrando aqui no último ponto desse episódio, né? Que é como que eu posso ter um passo a passo, então, para ter tudo isso, né? Momento, parênteses agora, um bom passo pode ser contratar a Transforma, né? Mas fecha parênteses, se você quiser percorrer esse caminho sozinho, né? Primeiro, define, entenda aonde você está e para onde você vai. Ou, primeiro passo, responda aquelas 3 perguntas que estão no começo desse episódio, né? Que jogo eu quero jogar, como que eu quero ganhar e quem que vai estar do meu lado, quem que vai ser o meu time para jogar esse jogo. Excelente. E para mim eu acho que isso é definir uma grande diretriz. Exato. Com base aonde eu estou, onde nós queremos chegar. Exato. Define um objetivo de 2, 3 anos, por exemplo, crescimento, ou entrar num novo mercado, ou, né? Define uma grande diretriz, define isso. Né? Isso por si só não é a estratégia, é importante te dizer, mas começa onde você está, usa o que você tem, faz o que você pode. Exato. Isso já é um ótimo primeiro passo e um grande começo para você ter algumas... você crescer um pouquinho dentro do seu modelo de negócio. E o pequeno, e se isso for o pequeno nos ouvindo, independente dos grandes pilares, o pequeno ele precisa gerar valor, fechar conta, ter competência para fazer o que está fazendo e olhar o contexto. Não montar a loja de DVD no meio da época Netflix, apesar que São Paulo voltou uma loja de DVD que os streaming estão ficando caros. Vamos mudar o exemplo então. Não vai vender Mas gelo olha o contexto. para esquimó, né? Olha o contexto. Tem que olhar o contexto. Então, o pequeno é muito sobre essas 4 grandes perguntas. Se você conseguiu sempre olhar, testar, otimizar pessoas, resultado, é fundamental. Agora, o médio já começa a ficar mais complexo. Sim. E muitas vezes um médio vai ter vários negócios lá dentro. Tem muitas médias empresas. Se você vende distribuição e e-commerce, são 2 modelos de negócio diferentes, são 2 negócios diferentes, porque você gera valor de forma diferente. Não é só canal de venda. E competências diferentes para cada modelo. São competências diferentes. Então, a partir do momento que tem isso, a gente precisa olhar de uma forma mais ampla e você compreender aonde você está. Qual a competência-chave que você tem? E cada vez mais... por mais que, puxa, tem muitas capacidades dentro do meu negócio, tem muito potencial, tem muita gente que, se eu investir nessa pessoa, ela vai super bem. Mas cada vez mais pra gente, né, Bruno, competência é aquilo que de fato eu tive resultado. Então, onde você está hoje não é o potencial que você tem. Você pode ter potencial para tracionar vendas, para vender, para fazer M&A, para adquirir empresa, para fazer um monte de coisa. Mas o que você tem competência? Se você tem competência para vender em determinado mercado, porque lá você fatura e lucra, é isso que você tem competência. É aqui que você está. Isso você pode otimizar. Todo o resto, quando você for fazer, é testar. Então, só da média empresa conseguir separar esses 2 prismas de mentalidade conectados com o que a gente disse, já é uma transformação fantástica, porque começa a tirar a tensão emocional das pessoas e ir para a tensão criativa. E aí, ó, se me permite, não é o intuito do episódio, não é o foco, não é o tema e nem nada assim, mas você que está ao meu lado há muitos anos, e o Bruno Sampaio, nosso outro sócio, vocês já me ouviram falar muito disso, é algo que eu acredito profundamente, da importância do autoconhecimento para a vida do ser humano. E no empreendedorismo não é diferente. Recentemente, inclusive, nessa mesma mesa aqui na Studio House, inclusive abraço para o Renato, que está ali do lado, né? Nessa mesma mesa, a Liga do Conhecimento, os caras são incríveis, baita conteúdo de empreendedorismo. Entrevistaram aqui o Gabriel Pedras, que é amigo nosso também, já conversei muito com ele. E o Gabriel falando disso, a importância do autoconhecimento. Ele que é um baita do empreendedor aqui na cidade. E perguntaram a ele, cara, fala um grande passo, por onde começar? E ele disse isso e eu concordo muito. Autoconhecimento. E aí, levando isso para dentro da pequena, da média que você está dizendo, do cara conseguir entender, ter esse grande conhecimento de separar o que ele tem que otimizar, onde ele é bom, onde ele navega, ele arrebenta com o mercado, e aonde ele não conhece e tem que investir, tem que conhecer, tem que estudar, né? Então, acho que esse é um grande ponto, esse é um plus que eu deixo para o episódio. Quer começar? Autoconhecimento. Investe em você. Esse, para mim, é um passo importantíssimo para quem está empreendendo e é plus do episódio, não estava na pauta. E até até no nosso modelo, né? Nosso modelo acaba sendo a consciência, competência e capital. Consciência parece um negócio muito subjetivo, né? Mas quanto mais você se conhece, mais alto você pode escalar o morro. E você pode ver mais longe. Então, puxa, que tipo de estratégia será que você pode elaborar quando você olha mais longe, quando você conecta mais pontos?
é muito difícil a gente não conseguir enxergar o resultado prático que isso dá. Quando a gente não tem essa correlação é porque muitas vezes a gente está com a cabeça fechada mesmo. Exato. E aí pode vir com a solução que for, pode vir com estratégia, com pirotecnia, com tal. Não vai dar certo. O melhor investimento para o cabeça fechada é um bom machado de autoconhecimento que abra essa cabeça aí. É isso aí. Muito, muito bom. E tudo que é bom passa rápido. O episódio de hoje passou mais uma vez. Eu, honestamente, espero que a gente tenha conseguido levar um conteúdo muito legal para você, deixar claro a diferença entre estratégia e planejamento estratégico, tentar te ajudar de por onde você pode começar, o que é aplicável para você que é pequeno, o que é para o médio, o que é para grandes corporações, e falamos até da história, né, de onde vem a administração e o que ela tem sido, como ela tem sido feita aqui no Brasil e para o nosso mercado. Tem algo mais, Raul, para deixar de mensagem final? Tá ótimo, acho que o machado do autoconhecimento já foi suficiente. Foi bem legal fechar com isso. Então tá bom. Se você ficou até aqui, agradeço, compartilhe esse conteúdo e se quiser saber mais sobre a gente, como eu disse, só acompanhar nossas redes sociais e para a gente vai ser um prazer poder ajudar você na sua jornada de empreendedorismo, desenhar uma estratégia para que a gente também cumpra o nosso propósito, né? Facilitar estratégias que gerem riqueza para os empreendedores e para a sociedade em geral. Muito obrigado e até o próximo episódio.